Meus queridos, graça e paz, queremos ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 8, verso 14, em diante até o verso 17. Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Tocou-lhes na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e servia-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e a levou as nossas doenças. Meus queridos, vemos aqui Jesus entrando na casa de Pedro, encontrando a sua esposa doente. Jesus a toca a mão e ela é imediatamente curada. Vemos que é a vontade de Deus curar os enfermos. E nós temos esta ordem de orar pelos enfermos para que eles sejam curados. Algumas pessoas falam que não sabem se é a vontade de Deus curar. Eu entendo que é a vontade de Deus curar, porque está expresso na palavra de Deus, e é a vontade de Deus que oremos para que os enfermos sejam curados. Porque ele diz: curar os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, purificar os leprosos, de graça recebeste, de graça dai. Então, são a ordem fazer. Então, a regra é esta. A regra é orar pelos enfermos para que eles sejam curados. Agora, a pessoa diz assim: mas Deus não cura todo mundo. Bom, isso aí é um outro problema. Deus mandou que eu orasse. E eu vou orar. Eu creio que Deus pode curar os enfermos, pode libertar os oprimidos, libertar os endemoniados. Deus ainda cura. Agora, se por uma razão que eu desconheço, há uma pessoa que Deus não cura por algo que só Ele conhece, só Ele conhece, isso é um problema de Deus, não é meu. O que ele mandou fazer foi orar. Diz o texto: tocou-lhe a mão e a febre a deixou, e levantou-se e servia. Eu não creio que seja a vontade de Deus que todos nós estejamos o tempo todo doentes. A doença existe, ela veio por causa do pecado de Adão, e por causa das nossas faltas de cuidado com o nosso próprio corpo, comemos coisas que não devemos e vamos adoecer. O pecado trouxe a doença. Agora, Cristo ressuscitou para que nós, primeiro, tivéssemos salvação e, segundo, ter saúde física quando obedecemos a sua palavra. Muito bem, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Diz o texto: curou todos que estavam enfermos. Então, é a vontade de Deus curar. Para que se cumprisse, cumprimento
de uma profecia que está em Isaías, capítulo 54, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. É interessante que o texto de Isaías fala que o Senhor levou as nossas enfermidades, carregou as nossas doenças. O mesmo texto de Isaías, que mostra que o Senhor salva, que o Senhor liberta, é o mesmo texto que mostra também que as enfermidades são curadas. Esse texto se repete em 1 Pedro 2:24, onde também está escrito que ele levou no madeiro as nossas doenças. Portanto, a cura é uma questão de fé. Eu creio, oro e a pessoa é curada, ou que recebe a oração da fé e crê, também é curado. Nós vemos que Deus tem curado muitas pessoas desenganadas da medicina. Deus tem curado e continuará a curar, desde que haja quem ore com fé, creia que o que está na Escritura escrito a respeito de cura ainda é para os nossos dias. E eu creio que Deus não mudou. Deus continua o mesmo, continua curando, continua libertando, continua batizando no Espírito Santo, revestindo para a obra. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.